Uma ótima tarde de segunda-feira, dia 13 de julho de 2020, a todos os amados do Pai Celestial, nessa gloriosa paz do Senhor Jesus, a paz que excede a todo entendimento. Que você possa ter um restante de segunda-feira na presença do Senhor, do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o nosso amado Salvador Jesus. Hoje, amados, vamos estar lendo Deuteronômio 34, já o último capítulo, e aqui encerramos o Pentateuco, e depois já vamos estar lendo também nessa primeira leitura o primeiro capítulo de Josué. Por quê? Porque o 34 de Deuteronômio só tem 12 versículos. E o primeiro capítulo de Josué tem apenas 18 versículos. Se for possível, a gente vai ler também o capítulo 2 de Josué, porque ontem acabou que a gente não leu 3 capítulos além do Salmo. E não pode, a gente tem que ler 3 capítulos além dos Salmos. Então vamos lá. Moisés sobe o monte Nebo, vê a terra prometida e morre. Então, subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo Naftali, e a terra de Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá, até ao mar último. Olha, interessante, né? Até ao mar último. E o sul, e a campina do vale de Jericó, as cidades das palmeiras, até Zoar. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra de que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua semente a darei. Mostra-te para haveres com os teus, mostro-te. É a mesma coisa de dizer, amados, mostro-te, né? Mas essa versão aqui ela é bem diferente. Eu até não gostei muito dessas palavras, que elas são bem confusas, né? Então, quando ele está dizendo mostro-te, ele está dizendo mostro-te. É a mesma coisa, mostro-te, né? Para dizer o português mais claro. Então, é o mesmo que ele dizer mostro-te para haveres com os teus olhos, porém, para lá não passarás. Assim, morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Este o sepultou num vale. Olha, o próprio Deus sepultou a Moisés. Era para o povo não idolatrá-lo. Isso diz a história, não é? Então, ou seja, Deus, o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor. E ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe. E os dias do pranto, do luto de Moisés, se cumpriram. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra, e em toda a mão forte, e em todo o espanto grande que operou Moisés aos olhos de todo Israel. O plano de Deus, amados, não seria esse que Moisés não entrasse na terra prometida. Porém, ele desobedeceu a ordem e feriu a rocha, que simbolizava nada mais, nada menos que Cristo Jesus, o nosso amado Salvador, o amado da nossa alma. E Deus ficou muito aborrecido com aquilo. Então, amados, a única pessoa que pode mudar o plano de Deus para a sua vida é você próprio. Como? Desobedecendo. Porque Deus não fere o princípio do livre-arbítrio, mas também ele não cumpre a promessa, a gente faz ele quebrar a promessa.
Nós quebramos a promessa. Então, isso aqui traz para a nossa vida espiritual. Quer receber tudo quanto o Senhor tem prometido para você aqui nessa terra? Porque a salvação Ele já te deu de graça. Mas aqui nessa terra, você pode mudar, sim, os planos de Deus. Como? Desobedecendo. Simples assim. Então, vamos começar agora o livro de Josué, capítulo 1. O celular parece que não está querendo cooperar, mas vamos seguindo. O livro de Josué. Deus fala a Josué e anima-o. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra, que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Amados, vamos parar aqui um minutinho, não tem como não comentar um texto desse. Deus fala a Josué e anima-o. Deus fala com você nesta manhã, amados do Senhor Jesus. Deus fala comigo nesta manhã. Esforça-te, faça a tua parte. Esforça-te e anima-te. Não te aparte de ti o livro desta lei, não aparta da tua boca. Ao invés de murmurar, agradeça. Ao invés de reclamar, porque reclamar, a palavra já diz, busca lá no Dr. Google. Vai lá buscar. Reclamar é reclamar de novo. Reclamar. Repetir a mesma frase. Mas só eu que sofro. Só isso que acontece comigo. Só podia ser comigo mesmo. Isso é reclamar. É autocomisseração. Deixa de reclamar e não aparta da tua boca o livro desta lei. Ou seja, repita as palavras de promessa. Diz os historiadores aí, né, os teólogos, grandes teólogos, que existem nada mais, nada menos na Bíblia do que 365 promessas de Deus para a nossa vida. Repita essas promessas. Outros já dizem que é 366, para que já sirva para o ano bissexto. Então, há controvérsias, mas que seja 365. Quando for o ano de 366, você repete mais uma. Faça um propósito na tua vida, cada dia repita uma promessa do Senhor para a tua vida. Porque Deus não tem maldição, Ele tem bênção para a tua vida. Se tão somente você crer, tudo é possível ao que crer. E se você crer, pela fé você obedece. Amém? Que palavra maravilhosa, não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Onde você vai andar hoje? Vai estar difícil? O Senhor é contigo. Está difícil o trabalho? O Senhor é contigo. A palavra diz que Ele vai adiante de ti, endireita caminhos tortuosos,
Ele quebra portas de bronze e despedaça ferrolhos de ferro. Sabe por quê? Para te mostrar os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas. Para que possa saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamo pelo teu nome. O Senhor te conhece. Ele conhece o teu assentar, o teu levantar e de longe entende o teu pensamento. Oh, glória a Deus! Josué prepara o povo para passar o Jordão. Então, deu ordem Josué aos príncipes. Uma aguinha aqui que a garganta vai secando. Aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que tomeis posse da terra, que vos dá o Senhor vosso Deus, para que a possuais. E falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, o servo do Senhor, dizendo: o Senhor, vosso Deus, vos dá descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu desta banda do Jordão. Porém, vós passareis armados na frente de vossos irmãos, todos os valentes e valorosos, e ajudá-los-eis, até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos, como a vós, e eles também possuam a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então, tornareis a terra da vossa herança, e possuireis a que vos deu Moisés, o servo do Senhor, desta banda do Jordão, para o nascente do sol. Então responderam a Josué, dizendo: tudo quanto nos ordenaste, faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti. Então somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Todo homem que for rebelde à tua boca e não ouvir as tuas palavras, em tudo quanto lhes mandares, morrerá. Então somente esforça-te e tem bom ânimo. Como não ter bom ânimo? Deus mandando ter bom ânimo, e agora os príncipes aqui dessas 2 tribos e meia, dizendo para ele: tem bom ânimo, que nós vamos te obedecer. Então somente faze como Moisés fez para conosco e nós vamos te obedecer. Que maravilha! Josué envia 2 espias a Jericó. E enviou Josué, filho de Num, 2 homens, desde Sitim, a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém, aquela mulher tomou a ambos aqueles homens e os escondeu, e disse: é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após eles depressa, porque vós os alcançareis. Porém, ela os tinha feito subir ao telhado e os tinha escondido entre as canas do linho, que pusera em ordem sobre o telhado. E foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho do Jordão, até aos vaus, e fechou-se a porta, havendo saído os que iam após eles. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado, e disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós
caiu sobre nós e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estão da além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Oh, glória a Deus! Aleluia! Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência, que vós também fareis beneficência à casa de meu pai, e dai-me um sinal certo, de que dareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo o que têm, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Aleluia! Que lindo, amados! Tem texto que não tem como a gente não parar. Que lindo essa mulher pensando no pai, pensando na mãe, pensando nas irmãs, nos irmãos e em toda a sua parentela. Isso precisa acontecer com a tua vida e com a minha vida. Pensarmos na nossa família, sabe? Não pensarmos somente no nosso bem, mas pensarmos no bem de toda a nossa família, ajudarmos a nossa família em tudo quanto estiver à nossa mão, em tudo quanto a gente consegue ajudar, não, como diz, negar aquilo que o Senhor nos concede para ajudar. Então, aqueles homens responderam-lhe: a nossa vida responderá pela vossa, até o ponto de morrer, se não denunciardes este nosso negócio. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de beneficência e de fidelidade. Ela, então, os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. Deixa eu parar mais um pouquinho aqui. Diz a história, amados, que esse muro dessa cidade, ele media mais de 3 metros de largura e tinha mais de 10 metros de altura, portanto, poderia passar ali em cima uma carruagem. Pensa, e esse muro Deus destrói. Daqui a pouco a gente vai estar lendo daqui uns dias. E disseram-lhe aqueles homens: desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, se, vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer. E, se não recolheres em casa contigo a teu pai e a tua mãe e a teus irmãos e toda a família de teu pai. Isso aqui já simbolizava, esse fio escarlate, é como essa cor aqui, amados. Escarlate, vermelho vivo, vermelho sangue, viu? Significava já o sangue de Jesus dependurado nos umbrais da nossa porta, da nossa casa espiritual. Oh, glória a Deus! Aleluia! Será, pois, vamos lá, será, pois, versículo 19, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, ou seja, sobre a cabeça de Raabe, e nós seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se nele se puser mão. Também, se tu denunciares esse negócio, seremos desobrigados do teu juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu. E eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ficaram ali 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os buscaram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim, aqueles 2 homens voltaram e desceram do monte, e passaram e vieram a Josué,
filho de Num, e contaram-lhe tudo quanto lhes acontecera. E disseram a Josué: certamente o Senhor tem dado toda esta terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão desmaiados diante de nós. Que fidelidade dessa Raabe, uma mulher prostituta até então, porque aqui ela já começa a converter-se ao Senhor Jesus. Eu tenho uma mensagem da Raabe no outro canal e vou deixar o link aí para vocês estarem entrando, porque o Senhor me deu uma mensagem muito linda há 4, 5 anos atrás sobre Raabe, sobre a fé de Raabe. E muitas vezes a nossa fé não chega a tanto, não é? Então, esse Deus que passou a ser o Deus de Raabe, inclusive ela é uma das, vamos dizer assim, das genitoras do Messias, porque ela está ali no livro de Mateus, de Hebreus e de Tiago. Então, amados, ela se converte e casa-se com Salmão, ou Salmão, né? Um dos príncipes de Israel. Isso é o que o Senhor pode fazer pela nossa vida, transformar ao tal ponto de fazer de nós personagens da história. Você já parou para pensar? Lá no futuro, daqui 100 anos, se Jesus não tiver voltado, cada um de nós fazermos parte da história de hoje, isso Jesus pode fazer por mim e por você, se tão somente a gente obedecer. Que Deus te abençoe.